Oi, eu sou Felipe Fogaça, estou aqui na PUPA participando do Aparecida Criativa. Eu sou idealizador do projeto Rúbrica, que tem a pretensão de falar sobre o desenvolvimento de cartazes. Hoje eu vou falar um pouco sobre como funciona o meu processo de criação, de desenvolvimento, vou falar um pouco sobre referências e dar algumas dicas e orientações para vocês. Normalmente encontramos cursos em diversas áreas, como Photoshop, Illustrator, entre outros, mas nada focado como seria o processo de criação. Durante meus anos na faculdade, eu sentia falta em encontrar um conteúdo dessa forma, pois onde eu buscava, eu só ensinava a usar as ferramentas em si, e nada sobre o universo da criação. Meu início no mundo de criação de cartazes veio do envolvimento com o punk, na tentativa de fazer cartazes show para a banda de amigos, e nas minhas primeiras tentativas de criar zines. Foi então meus primeiros contatos com o design gráfico, que até então eu não sabia do que se tratava o tema. Logo um tempo depois, criando e conseguindo experimentar bastante nesse mundo, alguns amigos me chamaram para fazer alguns cartazes para shows que acabaram vindo a público mesmo. E foram cartazes bem principiantes, assim, tipo, com um grau bem baixo assim da ferramenta. Porém, foi muito importante para mim, porque colocar um trabalho na rua é muito importante para quem está começando, e ver esses trabalhos feitos hoje em dia, eu vejo o meu grau de evolução, e isso acaba sendo muito importante para quem produz. Então, meses depois eu ingressei na faculdade. Para alguém que veio do punk, era algo totalmente novo. Estar naquele ambiente acadêmico foi algo muito importante para mim. Conviver com professores e pessoas que trabalhavam mesmo na área do design gráfico. Mas uma coisa que eu não posso deixar de citar é o senso crítico que eu adquiri com o punk. Porque tudo o que eu aprendi nas músicas, nos livros, nos documentários, assim, acabou me ajudando muito na hora de criar mesmo. Eu acho que cada música, cada filme que você consome, isso vai te ajudar muito lá na frente, na hora de você produzir mesmo. Porque todas essas práticas influenciam no seu trabalho de alguma forma. E toda pessoa vai criar de uma maneira única, porque temos experiências diferentes de vida, né? Bom, eu acho legal também citar algumas referências para mim de artistas que me influenciaram muito. Alguns deles como Alexander Rodchenko, o Emory Douglas, a Giovanna Sionelli, o Discordia, entre muitos outros. Bom, eu já falei bastante sobre mim. Vamos falar um pouco sobre produção? Como dar o pontapé nesse processo todo? Acredito que é um processo muito individual de cada um, mas eu vou falar um pouco como é o meu processo. Eu separei esse processo de produção em alguns tópicos. Bom, vamos lá para o primeiro tópico, então. O primeiro tópico seria entender o brief. A primeira coisa que eu procuro entender é o que precisa ser feito. Algumas perguntas que eu faço são do tipo: é um cartaz com qual finalidade? É uma pergunta bem simples, mas para entender o que precisa ser feito, essa pergunta tem que ser feita. Qual formato será a divulgação? Impresso, virtual ou ambos? É importante saber para onde vai ser essa divulgação, pois a gente já vai fazer pensando nessa finalidade. Tem alguma referência ou ideia para o material? Muitas vezes quem está te contratando já tem alguma ideia em mente, e é importante trocar uma ideia e absorver o máximo possível de informações na hora de criar. Mas lembrando também que se a pessoa te chamou para fazer esse trabalho é porque ela confia no que você faz, então você tem que dar a sua cara para o trabalho. O próximo tópico é buscar referências. A partir do momento que eu tenho essas informações de briefing, eu gosto de procurar referências sobre. Por exemplo, se eu vou fazer um cartaz sobre banda, eu procuro ouvir o som da banda, eu procuro saber quem toca na banda, como é a identidade visual deles e tudo que cerca o universo dessa banda. No caso também, se for tipo
sobre um lugar, assim, procurar saber como funciona, como é a história deles, se já tem alguma identidade por trás disso. Um segundo momento é fazer uma pesquisa um pouco mais ampla. Por exemplo, se você está fazendo um cartaz sobre hip hop, você buscar referências nacionais, estrangeiras, e buscar o que cerca esse universo do design gráfico no hip hop. Alguns lugares onde eu gosto de buscar referências são o próprio Google Imagens, o Pinterest, Tumblr, buscar por hashtags no Instagram e bancos de imagens. Um conselho que eu dou, que me ajuda muito na hora de pensar em diferentes tipos de layouts, é salvar imagens no seu Instagram, no seu Pinterest, porque você pode estar revisitando e surgir novas ideias a partir dessas imagens salvas. O próximo tópico é rascunhos. Com o brief pronto e referências escolhidas, é hora de começar a esboçar as ideias. Eu gosto sempre de pegar uma folha e já imaginar uma grid para esse trabalho. Pensar um pouco na diagramação dele, mas o trabalho pesado acaba sendo no software, que eu vou mostrar a seguir para vocês. Atualmente eu tenho usado o Photoshop por uma série de razões, como conseguir manipular imagens facilmente, fazer recortes, fechar arquivos de uma maneira simples e outros benefícios que eu encontrei no Photoshop. Porém, há diversas ferramentas que você pode usar, como o Illustrator, o CorelDRAW, o Canva, entre outros. Basta você estar familiarizado com a sua ferramenta e ter os recursos que você precisa para fazer esse trabalho. Na hora de começar a fazer o trabalho, eu sempre opto em fazer por tamanhos padrões já, como A2, A3, A4, se é para fazer um material impresso. Se é um material que vai ser só virtual, eu procuro saber em que formato e que tamanho ele precisa ser feito. Lembrando que trabalhos virtuais sempre trabalhando com RGB e trabalhos impressos sempre com CMYK. Com todas essas informações, é hora de arrepiar no software. Soltar criatividade, não ter medo de errar, experimentar e testar. Muitas vezes uma ideia está concreta na mente, mas na hora que você coloca no software, acaba se tornando outra coisa. Às vezes algo melhor ou pior, porém você tem que ir testando e experimentando mesmo. Diferente do manual, que às vezes um erro pode ser muito grave, no software a gente tem esse poder de poder errar e voltar atrás. O Ctrl Z acaba sendo o seu melhor amigo na hora de criar. Bom, vamos lá, vou mostrar um pouco do meu processo de criação aqui no Photoshop. Bom, vou lá em File e vou abrir um novo documento. Aqui o Photoshop tem diversos tamanhos e eles têm alguns tamanhos pré-definidos. Nesse trabalho aqui, eu escolhi trabalhar em A4. Aqui você consegue mexer na resolução, mexer no Color Mode, renomear. Bom, eu vou lá em Create. Pronto, o arquivo está aberto. Eu separei uma pasta aqui com alguns materiais que eu vou usar nesse cartaz. Separei essa foto aqui do ônibus da Rua Aparecida aqui, vou usar ela. Pronto, joguei ela aqui no software, dou um OK. Espero carregar. Eu vou levantar ela um pouquinho para cima aqui, deixar ela um pouquinho mais para cima de acordo com o meu rascunho. Eu vou aplicar um efeito nessa foto aqui. Aqui no canto direito tem um botão chamado Threshold. Em português vai estar limiar. Ele dá esse efeito aqui, semelhante a cartazes punks e entre outros gêneros. Você consegue controlar aqui a intensidade do efeito, deixar mais forte, deixar mais fraco. Eu vou deixar assim. Dessa forma eu gostei. Vou ocultar essa camada por enquanto e vou usar o botão de selecionar aqui no canto esquerdo. Eu vou vir nessa foto, vou selecionar só essa parte onde está escrito o nome do ônibus e vou dar um Ctrl J nela, que no caso eu vou duplicar somente essa parte selecionada.
Ó, vou ocultar a camada de baixo só para vocês verem como ficou. Ficou dessa forma. Agora eu jogo essa camada para cima e ativo novamente o threshold. Olha como ficou. Eu vou aplicar também esse threshold somente nessa camada onde está o nome do ônibus. Mas lembrando que para ela ser aplicada somente nessa camada, eu preciso criar uma máscara. Eu vou em Creep Mask. Aqui eu controlo a intensidade dela. Eu preciso que ela fique bem escura para ficar nítido o que está escrito no ônibus. Agora eu vou abrir uma camada nova e vou usar essa cor aqui que eu deixei em primeiro plano, que é um roxo. Clico no botão balde de tinta e vou pintar essa camada de roxo. Olha como ficou. E agora o próximo passo é colocar um efeito nela. O Photoshop te fornece diversos efeitos. Aqui no canto direito, eu vou dar uma experimentada em alguns. É legal você sempre estar olhando, testando. Esse Light Color eu gostei dele, vou ficar com ele. Agora o próximo passo é criar uma nova camada de novo. E eu vou usar essa cor que eu deixei em segundo plano aqui, esse vermelho. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente. Com balde de tinta eu pinto a camada de vermelho. Próximo passo, colocar um efeito também. E lembrando que esse vermelho, ele vai pegar efeito na camada de baixo do roxo. Dá uma testada, experimenta. Bom, eu gostei desse Dark Color. Achei que ficou legal em combinação com a camada de baixo. Bom, o background basicamente está feito já. O próximo passo a gente vai trabalhar com tipografia. Eu vou aqui em cima e vou escolher uma outra tipografia. Eu vou trabalhar com essa Monument. Aqui eu consigo também mudar o tamanho da letra, consigo mudar a cor. Eu vou trabalhar com um branco, para dar um contraste com esse fundo. Clico na tela e vou escrever aqui, Aparecida. Ela está ordenada para o lado direito, eu vou centralizar ela. E vou dar um Enter. Vou arrastar ela aqui para o meio da tela, com o botão de seleção. Mas eu achei que ficou um pouco pequeno, vou aumentar. Vou colocar 70 pt. Pronto, ficou um tamanho um pouco melhor. Centralizo novamente. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no Aparecida na linha de baixo. Escrever o Criativa. Ele já pega o padrão que eu fiz acima. E agora eu centralizo ela também. E eu vou trabalhar embaixo com alguns caracteres. Eu gosto sempre de trabalhar com caracteres. Assim. Eu dou um Ctrl A para selecionar tudo. E eu vou dar uma diminuída no tamanho também. Tá com 70, acho que eu vou deixar 40 aqui. Dou um Enter. E faço o mesmo processo. Deixo centralizado. Bom, ficou assim até o momento. Tipografia já tá ok, então. O próximo passo que eu vou fazer é fazer como se fosse uma moldura nos cantos. Eu vou usar o pincel aqui, que é o blush. O Photoshop te fornece diversos tipos de blush. Eu vou escolher um aqui. E eu vou fazer uma moldura nos cantos, semelhante a street art mesmo. Não precisa ser nada simétrico. Algo para similar
Não precisa ser nada assimétrico, algo para assimilar algo da rua mesmo. Usando o Shift, eu vou pintando os cantos. Você clica num canto e clica no outro usando o Shift. Ele vai dar essa reta aqui. Bom, vou fazer nos 4 cantos. Olha, ela vai ficar mais ou menos assim. Como se fosse uma margem mesmo. Agora, já indo para o final do cartaz, eu vou aplicar uma textura. Vou lá naquela pasta que eu salvei alguns materiais. Tem essa textura aqui de papel colado. Eu vou aplicar ela em cima de todas as outras camadas. Espera um pouco ela abrir aqui. Pronto. Agora eu vou deixar ela 100% na tela, aumentando usando o Shift nos cantos. Dou um Enter. E agora o próximo passo é aplicar um efeito nessa textura. Igual aqueles efeitos que a gente trabalhou antes. Testar alguns efeitos aqui. O Linear Burn eu gostei bastante dele. Fica com essa cor escura. Porém achei que está muito escuro. Então eu vou abaixar um pouco a opacidade. De 100%, vou colocar 80%. Bom, ela fica um pouco mais clara. Fica mais do jeito assim que eu imaginei mesmo. Bom, é isso. O processo de criação do cartaz foi esse. Agora eu vou ensinar vocês como salvar. Vai em File, Export, Save for Web. Que no caso aqui a gente só vai salvar para web. Aqui tem diversas formas de salvar. Você pode salvar em PNG, em JPEG, em GIF. Você escolhe. Eu estou dando um zoom aqui para ver como que ficou antes de salvar, ver se não passou algum erro. Parece que está tudo certo. Eu vou escolher o JPEG aqui para salvar, porém vou salvar em qualidade máxima, para ele não perder nada. Aqui você consegue mexer no tamanho também, porém vou deixar nesse tamanho, porque ele já está um A4 perfeito. E clico em Save. Daí você escolhe o local do seu computador onde você quer salvar. Dá um nome para o seu arquivo. Vai em salvar. Só para finalizar mesmo, é importante você você abrir esse arquivo e verificar se ele está tudo certo, se a ortografia está correta, se na hora de fechar o arquivo as cores ficaram igual ficou no software. Buscar erros mesmo. Dá uma olhada com calma, dá zoom. E se tiver tudo ok, é isso mesmo. Esse é o cartaz final. Depois de finalizar sua criação, é importante você escrever sobre ela. Não precisa ser um texto muito gigante, pode ser algo simples mesmo. Antes de apresentar para um cliente ou você postar publicamente mesmo. Escrevendo, você poderá ajudar as pessoas a entenderem melhor certos conceitos que tenham passado despercebidos. E você com certeza defenderá melhor seu trabalho. A criação de cartazes, assim como outras criações, tem que ser um processo leve, tranquilo, sem pressão, com um tempo para experimentar. Dessa forma, pode ter certeza que você chegará a melhores resultados. Você que está começando, eu aconselho a criar diversos materiais, seja de música ou o que você optar. Apresente seu trabalho para seus amigos, porque às vezes nossos próprios amigos não sabem o que a gente está fazendo. E ofereça seu trabalho para o mundo. A partir do momento que você tem um desafio,
independente do resultado, você já estará evoluindo. Experimente linguagens novas, converse com outras pessoas que criam também, troque experiências. Se você está num momento de pouco trabalho, comece um projeto novo. Aquele projeto que você tinha engavetado, que você não conseguiu ainda dar um pontapé inicial. A gente tem momentos de altos e baixos, o importante é estar sempre produzindo, independente de tudo. Esse foi um pouco do processo de criação e dicas do Rúbrica. Agradeço a oportunidade e você por ter acompanhado até aqui. E aí, bora criar cartazes? Manda pra gente o que você tem criado por aí. Deixe seu comentário aqui embaixo também. E me siga nas redes sociais. Até a próxima!